Boa noite, amados. Boa noite, igreja do Senhor, aqui presente e em casa. Nós queremos convidá-lo a aquietar o seu coração para cultuarmos ao Senhor nesse momento. Nós aqui e os irmãos aí em sua casa, em seu trabalho, onde você estiver, acompanhando e adorando ao Senhor juntamente conosco. Nós estamos nesse mês falando sobre algo tão especial que é a família, que é algo que nasceu no coração de Deus quando Ele pensou em criar o homem à sua imagem e semelhança. O primeiro pensamento de Deus, quando criou o homem e observou o homem, percebeu que ele precisava de uma auxiliadora, de uma ajudadora, porque não é bom que o homem viva só. Então, esse projeto de Deus, essa semente que nasceu no coração de Deus, prevalece porque é vontade de Deus que assim seja. Amém, queridos? Então, nós convidamos todos os irmãos a, nesse momento, fechar os seus olhos. Você que estiver em sua casa, com a sua família, aproveite para ser abençoado nessa noite, juntamente com todos em sua casa, em seu lar. Mas convide os filhos, o esposo, a esposa, a sogra, quem estiver aí dentro dessa casa, para nesse momento adorar o Senhor e ser alimentado pela sua palavra. Feche seus olhos. Vamos, amados, fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por termos mais uma oportunidade de cultuar o Senhor, de nos alimentar da Tua palavra, Senhor, de estarmos, Senhor, cultuando uns, Senhor, com os outros aqui, adorando o Senhor, conforme a Tua grandeza, a beleza da Tua santidade. Obrigada, Senhor, por cada irmão que já está aqui. Obrigada porque o Senhor nos chamou para um relacionamento uns com os outros. O Senhor não nos chamou para ficarmos só. Por isso nós cultuamos aqui unidos, adorando o Senhor. Deus, por isso nós temos um momento de rever os nossos irmãos e conversar. Deus, muito obrigada. Porque desde lá, quando o Senhor criou Adão, o Senhor percebeu que não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos viver em relacionamento. Por isso estamos aqui. Por isso acontece, Pai, o culto coletivo. É tão importante estarmos na Tua casa, Senhor. Nós te louvamos por esse privilégio, por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, aquele irmão que não pôde vir por causa de uma enfermidade ou de um outro problema. Senhor, mas a Tua bênção chega até o lar dos Teus filhos, chega até o trabalho, até esse homem e essa mulher, que onde quer que esteja, vai parar, Senhor, para se alimentar da Tua palavra, para Te louvar e para cultuar junto conosco. Muito obrigada. Nós Te louvamos. O Teu Espírito Santo, ó Deus, nessa noite, ministre em nosso coração, através dos irmãos, do louvor, através do mensageiro. Senhor, nós queremos estar com o nosso coração disponível, Pai, para ser trabalhados por Ti. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. E amém. Sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos e alimente-se da palavra de Deus nesse mês tão especial, com esse tema chamado uma semente, chamada família. Que a sua família seja abençoada grandemente. Não perca a oportunidade de deixar o Espírito Santo falar no teu coração. Eu já quero convidar os irmãos do louvor para estar dando continuidade a esse momento de adoração a Deus.
Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Você pode estar aqui essa noite. Você está aqui essa noite. Você, meu irmão, também está cultuando na live. Deus abençoe a vida de todos vocês. Com certeza foram muitos gigantes, muitos obstáculos. Mas em nome de Jesus nós estamos aqui e vencemos. Amém? Então você pode se colocar de pé e aplaudir esse Deus maravilhoso. Pode ser com força, né? Eita glória! E nós vamos declarar: vou te alegrar, Senhor. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Vou te alegrar com o meu louvor. E que o seu louvor exale, que seja um louvor de todo o seu coração, com alegria. Né? Que o crente é alegre, não pode ser triste. E com as suas palmas vamos declarar juntos, amém? Vamos lá? Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou viver perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, Senhor, vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou viver perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Alegre o Senhor. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Declare então o seu amor ao Senhor. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, eu te amo, te adoro, como eu te adoro, meu Deus. Me prostro só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia! Você pode aplaudir esse Deus. Oh, glória! Oh! Temos que sempre alegrar o coração do Senhor, porque Ele sempre nos sustenta, nos dá vida. E alegrar o Senhor não é nada, né? A gente tem que servir de coração, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, amém? E agora você também vai ter a oportunidade, através desse louvor, de entregar seu dízimo, sua oferta, sua vida, né? Colocar diante do altar do Senhor, como o refrão desse cântico, no altar de adoração, o Senhor é exaltado.
Então a nossa vida no altar do Senhor é o que Deus mais quer. Mas a gente sabe que a igreja também precisa prosseguir e precisa de recursos. Então aquele que trouxe seu dízimo, sua oferta, vai ter oportunidade nesse momento. Os irmãos que estão cultuando na live, tem o QR Code que fica aqui desse lado. Você também vai poder aproveitar a oportunidade também de dizimar. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Faça essa oração. Fechou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração será sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Declare com toda a força. Levou sobre si meu pecado e dor. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim Que amor é esse, meu irmão? o mundo não conheceu. Exalte o Senhor, declarando no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me... Seja exaltado, engrandecido, aleluia. Teu nome é santo, 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 poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aplauda esse Deus, aleluia. A cruz, meu irmão, ela está vazia. Jesus me libertou e te libertou. E é isso que essa cruz significa: liberdade.
liberdade. Ele morreu para quebrar toda a corrente que estava amarrando cada um de nós ao pecado. Amém? Seja exaltado. Você pode declarar? Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada Que apague o seu amor. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Aleluia. 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 Lembre-se sempre que a cruz, Jesus Cristo te libertou de todo pecado. Você pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado. Bem, amados, Deus os abençoe. Eu já quero convidar o pastor Luiz Carlos, que estará sendo um instrumento de Deus nessa noite. E quero convidar você a aquietar os seus pés, mas aquietar também o seu coração, a sua mente, para receber a palavra do Senhor. O pastor é bem conhecido e dispensa a apresentação, mas tem uma irmã que está te ouvindo hoje lá em casa, é a irmã Edith Lessa. Hoje eu passei mensagem e disse: irmã, pastor Luiz Carlos vai pregar. E Vera disse: então vou pegar. Ela fica com o celular aqui, ela fica dando aleluia, glória a Deus. O pastor Luiz Carlos fez aniversário quinta-feira passada, né? No dia da irmã Edith, nós fomos lá e aí nós perguntamos para ela: você quer fazer algum pedido, irmã? Quero. Orem pelo pastor Luiz Carlos, que hoje ele faz aniversário junto comigo. Né? E ela pediu para nós cantarmos Portas Abertas, porque o pastor cantava muito. Né? E ela lembra. Então a irmã hoje também será abençoada, assim como você que está na sua casa, através da palavra do Senhor nessa noite. Senhor, abençoe cada um e eu convido você a fechar os seus olhos. E nós vamos orar novamente. Mas eu gostaria de convidar o Felipe. Ele vem orar pelo pastor. Para que aquilo que o Senhor já colocou no coração do seu servo seja agora ministrado em nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeste, meu Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa usar profundamente o pastor Luiz Carlos para falar aos nossos corações, meu Pai. Que possamos sair daqui transbordando do Espírito Santo, meu Pai. Que possamos receber a palavra, Deus, com o coração aberto, ó Deus. Para que em nome de Jesus possamos sair tratado e curado, meu Pai. Que em nome de Jesus as nossas famílias, ó Deus, possam ser transformadas, ó Deus, pelo Teu Espírito, meu Pai. Ó Senhor, abençoe também, ó Deus, os que não puderam vir, ó Deus, o nosso pastor Luiz Carlos, o nosso pastor Jocirlei, ó Deus, que não está aqui, ó Deus, no momento, ó Deus, esteja com ele aonde ele estiver, meu Pai. Ó Senhor, abençoe a nossa volta para casa, ó Deus, que nós possamos encontrar nossa casa melhor do que deixamos quando saímos, meu Pai. Essa é a humilde oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém, Pai. Mas o Felipe lembrou, pastor Jocirlei. Hoje o pastor Jocirlei está pregando em Itaboraí, por isso ele não está aqui, amém? Mas estejamos também em oração, para que grande seja a bênção naquele lugar onde seu servo está entregando a palavra. Obrigado, pastora Orelina. Graça e paz, igreja. Amém. Que bom estar aqui novamente. Que responsabilidade poder pregar e saber que a irmã Edith está lá me ouvindo, né? E saber que a irmã tem essa lembrança, né? Carinhosa desse louvor que eu cantei muito aqui nessa igreja.
portas abertas. Que Deus abençoe a irmã Edith. E que Deus renove, né, suas forças a cada dia. Amém, queridos? O pastor Josilei me convidou para estar trazendo a palavra nessa noite para vocês, para nós, né? Porque Deus fala primeiro com o pregador e Ele fala para que o pregador transmita para a igreja. Interessante que quando o Josilei me falou, eu não me lembro dele ter passado um tema, né? Eu falei com o irmão Edivaldo ali, quando a irmã Aurelina apresentou o tema da família. Eu falei, pastor Josilei não me falou e eu não trouxe uma mensagem para a família. E aí eu fiquei tenso, né? Porque a gente sabe que é o mês da família, né? E aí? Mas aí eu descansei porque Deus usou o irmão Edivaldo. Ele falou assim, a mensagem que Deus deu para o pastor é aquilo que a gente precisa ouvir hoje. Amém, irmãos? E com certeza Deus vai falar para a família, porque cada um de nós representa a família. E essa mensagem, ela vai nos falar individualmente, e ela vai nos falar como igreja, e ela vai nos falar também como família. Então, que o Espírito Santo de Deus fale a cada um de nós. Amém? Trago um abraço também da nossa família Batista em Jacuba, né? A igreja, os irmãos, e dizer da nossa alegria também de estar aqui representando e revendo os irmãos aqui. Tema da mensagem, o texto da mensagem que vamos ministrar está em Atos, capítulo 17, versículo 28 e 29. Atos, capítulo 17, versículo 28 e 29. Esse texto, ele vai nos falar sobre uma temática muito simples, que é a temática do movimento. E o tema da mensagem é muito simples também, mova-se. Então que nessa noite Deus possa nos falar sobre esse movimento que Ele quer, ou que Ele requer de nós. E aí, também como família, nós precisamos viver essa realidade, não é? Como famílias, nós precisamos também nos mover em direção aos propósitos do Senhor. Então o texto diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. E que Deus abençoe essa palavra. E falando nesse final, né, desse texto do verso 29, nós podemos ver que uma divindade semelhante a uma escultura de ouro, prata, pedra, feita pela arte da imaginação do homem, ela não se move. Mas quando nós falamos, Paulo diz, né, pois nele vivemos e nos movemos, ou seja, em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos e por Ele nós existimos. Então, por isso nós sabemos que nós precisamos nos mover. Por isso nós sabemos que a família também precisa se movimentar. Por isso nós sabemos que a igreja precisa se mover. Porque a vida, ela é dinâmica. Amém? Vamos orar mais uma vez, por favor, Pai. Nós te agradecemos por esse momento da Tua palavra, nós te agradecemos já pelos louvores, pela entrega, pela comunhão, pela dedicação. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração pela Tua palavra. Abençoe todos os irmãos que estão aqui, abençoe a igreja, abençoe aqueles que estão nos lares assistindo, abençoe a irmã Edith. Que o Senhor continue cuidando da Tua serva. Abençoe o pastor dessa igreja, o pastor Josilei. Usa o Teu servo também onde ele estiver. E alcance, ó Deus, cada família nessa hora. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então a vida é dinâmica. Deus, Ele nos fez para o movimento. Deus nos fez para nos movermos. Deus nos criou para nos movimentarmos, não ficarmos estáticos ou estagnados, não é? E Deus, Ele é dinâmico. Nós vemos que Deus o tempo todo, desde a história
da fundação dos tempos, desde a história da criação, Deus se move. Ele é um Deus que sempre se move, se mostrando o caminho, se mostrando, nos dando direcionamento, nos conduzindo ao nosso destino, aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, se Deus vê um filho dele parado, se Deus vê um filho dele estagnado, se Deus vê um filho dele como uma estátua, Deus não se agrada, porque a vontade de Deus é que nós nos movimentemos. E nós não estamos falando, Deus não está falando aqui de um movimento, né, como às vezes a gente está acostumado a ver, aquele movimento de igreja, né, aquele movimento que é passageiro, ou aquele movimento individual meu, que um dia eu estou muito em movimento, eu estou muito em ação, mas outro dia eu já não estou mais, eu já estou desanimado, eu já estou desistindo. Mas esse movimento de Deus, quando Deus fala para a gente mova-se, Ele está dizendo de uma constância, Ele está falando de uma vida inteira no estilo do movimento dEle, do movimento da vontade dEle, do movimento do querer dEle e do propósito dEle. Paulo, ele diz que nós somos descendência de Deus. E se nós somos a sua descendência, e se Ele é um Deus dinâmico, nós precisamos também sempre sermos pessoas dinâmicas. Precisamos ser igreja dinâmica. Precisamos ser igreja em movimento. Precisamos viver dessa maneira dinâmica e nos mover de acordo com a sua vontade e com os seus propósitos. Amém, igreja? Glória a Deus. E em todas as circunstâncias de nossa vida, porque existem circunstâncias difíceis, mas nessas circunstâncias nós também precisamos nos mover. E saiba que Deus, Ele sempre estará com você em qualquer circunstância, seja ela favorável, seja ela desfavorável, Ele sempre prometeu que Ele estaria conosco. Amém? Lembra o que Ele falou com Josué? Lá em Josué 1:9 Ele disse assim: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus está dizendo para Josué, Ele diz para você hoje: não tenha medo, não perca a coragem, não perca o ânimo, porque Ele diz, Ele estará com você por onde quer que você andar, por onde quer que você se movimentar, por onde quer que você caminhar, Deus estará com você. E nem sempre, querido, nem sempre mover é coisa fácil. Eu não sei se você já teve a sensação de estar andando, mas parece que você não está saindo do lugar. Ou se você teve a sensação de que a sua vida está andando em círculo. Parece que as coisas não mudam, parece que as coisas não acontecem. Pode ser que você não esteja se movendo conforme a vontade do Senhor. Pode ser que nós não estejamos nos movendo em direção aos propósitos do Senhor, porque às vezes o Senhor nos diz para nos movermos numa área, para nos movermos numa direção, e nós preferimos ir para outra direção. Nos lembramos de Jonas, quando Deus mandou Jonas ir para Nínive pregar o juízo de Deus para aquela cidade. E Jonas, ele não quis, ele foi, pegou um navio para ir para Tarsis. E as condições, a situação para Jonas não ficou muito boa. E parecia que ele estava andando e não saía do lugar, porque Deus não queria que ele fosse para Tarsis, Deus queria que ele fosse para Nínive. Então Jonas, ele não estava andando conforme, ele não estava se movendo conforme a vontade, a direção de Deus. Por isso as coisas não foram boas para ele. E às vezes conosco também acontece isso. Nós saímos da direção de Deus, saímos do propósito de Deus, saímos debaixo da ordem de Deus e as coisas se tornam difíceis. Mas nós precisamos nos mover em direção à vontade e ao propósito de Deus. Amém? Para se mover, você precisa deixar coisas para trás. Você precisa renunciar, você precisa abrir mão de algo e você precisa estar aberto a mudanças.
Gênesis 12, 1 e 4 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E o texto vai dizer que Abraão partiu, ou seja, Abraão se movimentou, Abraão se moveu debaixo da ordem de Deus. O texto continua dizendo: ele partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Interessante que aqui a gente pode entender o propósito de Deus para a família. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, Deus não está dizendo para Abraão esquecer a família. Pelo contrário, Deus está dizendo para Abraão sair daquele núcleo, daquele clã, e sair com o seu clã, ou seja, formar o seu grupo, junto com a sua família, e é claro, a sua esposa, e depois viriam os filhos, e aqui o Ló, o seu sobrinho, também foi com ele. E o texto diz que Abraão tinha 75 anos. Percebam que mover-se não tem a ver com idade. Considerando a idade de Abraão no texto, em relação aos dias de hoje, Abraão hoje seria já idoso, 75 anos. Mas também mover-se não tem a ver para onde você vai se mover. Porque Deus falou para Abraão para que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra que ele ainda mostraria. Deus já havia escolhido a terra, mas Abraão não sabia, não conhecia. E algumas pessoas, por já terem uma idade avançada, elas acham que não é tempo mais de mover-se. Elas acham que já é tempo de parar. Elas acham que não precisam mais fazer nada, não precisam mais se moverem. Já fizeram bastante, já fizeram tudo e agora é canseiro e enfado, então vamos descansar. O texto está dizendo para nós que mover-se não tem relação com a idade. Você pode mover-se na idade que você estiver. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Deus quer mover na sua vida e Ele quer que você se mova também em direção à sua vontade. Amém? Deus ainda quer que você se mova, meu irmão, minha irmã, pois Ele ainda está se movendo em você. Ele ainda está se movendo através de você. Outras pessoas são tão ansiosas e hiperativas que elas não conseguem se mover conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, o mover da vontade de Deus, requer um tempo, que às vezes não é o nosso tempo, e às vezes a gente quer ir muito rápido, a gente não quer andar, a gente quer correr, e às vezes a gente atropela, às vezes a gente se antecipa ao agir de Deus, e aí nós sofremos as consequências. Então, para se mover de acordo com a vontade de Deus, não pode ser ansioso, não pode ser hiperativo, não pode querer correr na frente do Senhor. É preciso ir em direção na vontade do Senhor. É preciso ir no ritmo do Senhor. Mas outras pessoas ainda são tão passivas, procrastinadoras, omissas e lentas, que elas não conseguem acompanhar o movimento que Deus está fazendo em suas vidas. Então tem pessoas que elas são rápidas demais e elas querem ir à frente de Deus. E tem outras que são lentas demais, passivas demais. Deus está dizendo para ir, Deus está dizendo para se mover. E elas estão ficando para trás. Então, se você se encaixa em um desses perfis, peça ajuda a Deus. Peça ajuda ao Senhor, Ele vai curar, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar a mover-se conforme o tempo dEle. Ele vai te ajudar a mover-se conforme a vontade dEle. Ele vai te fazer e te ajudar a mover-se no ritmo dEle. Amém, queridos? Então, em qualquer circunstância que você viver, mova-se, não pare. Amém? Não pare. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que as circunstâncias sejam talvez até desastrosas, mas mova-se, mova-se.
Primeira coisa que nós devemos olhar para nos mover. Em qualquer circunstância, mova-se com a nuvem. Lá em Êxodo 40, 34, 38 diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Nós vemos nesse texto o mover de Deus, nós vemos nesse texto o movimento da presença de Deus com o povo de Israel. Então, em qualquer circunstância, nós como igreja, como pessoas, como famílias, precisamos nos mover com a nuvem. A nuvem de Deus, ela está sobre nós, ela está sobre a sua vida, ela está sobre a sua família, ela está sobre a igreja do Senhor. Então é preciso mover-se conforme a nuvem. Deus ordenou a forma como o tabernáculo deveria ser construído. E Moisés, ele se moveu de acordo com a ordem de Deus. Cada detalhe que Deus deu para a construção do tabernáculo, Moisés obedeceu. E quando ficou pronto, Deus veio, a glória de Deus veio, a presença de Deus desceu sobre o tabernáculo em forma de uma nuvem. Aleluia! A presença de Deus desceu sobre Israel em forma de uma nuvem. E a nuvem era sinal da presença de Deus, era sinal da presença da glória de Deus no meio do seu povo. Querido, creia que a nuvem de Deus, ela permanece sobre a sua vida, ela permanece sobre a igreja, porque a glória e a presença de Deus, elas são reais na nossa vida, na vida da igreja, aleluia. E era a nuvem de dia para proteger do sol, do calor, e nuvem como coluna de fogo à noite, para aquecer e para iluminar o caminho do seu povo. E quando a nuvem se movia, o texto diz, o povo também se movia, levando o tabernáculo ao deserto. Mas quando a nuvem parava o tabernáculo, eles paravam e acampavam no mesmo lugar. Então veja que o povo de Israel, eles se moviam com a nuvem. O tabernáculo, ele era transportado para outro lugar de acordo com o mover da nuvem. Então, Deus está dizendo para nós, existem momentos que nós precisamos acompanhar o movimento da nuvem. Existem momentos que a gente precisa prestar atenção no que Deus está dizendo. Existem momentos que é hora de parar e acampar ali. Mas existem momentos que Deus está falando agora, é tempo de partir, é tempo de caminhar, é tempo de avançar. É tempo de se movimentar para outro lugar. É tempo de se movimentar para outras atitudes. É tempo de se movimentar para outros propósitos. Assim, o povo de Israel, eles estavam peregrinando no deserto em direção a uma terra prometida por Deus. Deus havia prometido já a Abrão. E eles precisavam seguir as orientações do Senhor. Eles precisavam se moverem conforme a vontade do Senhor para chegar àquele destino, para chegar àquela terra. Querido, Deus tem um destino para você. Amém? Se você crê nisso, siga a nuvem. Se você crê nisso, mova-se conforme a nuvem, porque Ele tem um destino para você. Existem pessoas que já não creem mais que Deus tem um destino para elas. Elas vão deixando as coisas acontecerem, elas não se movem, elas vão sendo levadas, mas não é assim que a vida do Filho de Deus acontece. A vida do Filho de Deus, ela não é levada por qualquer coisa,
mas ela é guiada pela vontade e pelo propósito de Deus. Amém? Então creia, você tem um destino. Você precisa permanecer nessa jornada para que você alcance o seu destino. Você precisa mover-se com a nuvem. Mover-se fora da direção da nuvem pode ser perigoso. Então é preciso mover-se com a nuvem. Existem momentos que você talvez não vai querer se mover. Sabe aquele dia que você não quer se mover, que você não quer caminhar, que você não quer prosseguir? A gente é tentado a ficar estagnado, a gente é tentado a ficar obedecendo a nossa própria vontade, desobedecendo a Deus. Mas quando isso acontecer, olhe para a nuvem, olhe para a presença de Deus, olhe que Deus ele é dinâmico, Ele está se movendo e Ele está dizendo para você acompanhá-lo, acompanhar esse mover, acompanhar essa nuvem. Então mesmo que você não queira, mesmo que você talvez esteja querendo ficar parado ali, mas peça a Deus e olhe para Deus, olhe para o alto, olhe para a nuvem e mova-se. Amém? Em qualquer circunstância, mova-se pelo Espírito. E esse texto de Gênesis 1, 2, ele é forte demais, porque ele diz assim: e o Espírito de Deus se movia. E o Espírito de Deus se movia. A terra era sem forma, a terra era vazia, havia trevas, havia abismo, mas o Espírito de Deus se movia. Preste muita atenção no que o Espírito diz à igreja. Aleluia. E essa expressão, ela está inserida em todas as cartas às 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então isso significa que é fundamental para a igreja, é vital para a igreja ouvir os apontamentos, os direcionamentos de Deus pelo Espírito Santo. Amém? O crente que não ouve o Espírito Santo está arriscando a vida, está arriscando a ir por caminhos que não são bons. É preciso ouvir. E o Espírito Santo, ele se relaciona com você. Ele é uma pessoa. Ele se relaciona com você. Ele conversa com você, porque ele é conselheiro. Ele é companheiro. Ele é consolador, confortador. Então ele se relaciona com você em qualquer circunstância difícil que você viver. Tristeza, dor, enfermidades. O Espírito Santo se relaciona com você. E Ele te conforta, Ele te consola. Em circunstâncias de dúvida, Ele te aconselha, Ele te mostra a direção. Por isso, o Filho de Deus jamais pode tomar decisões sem consultar o Pai, sem consultar o Espírito Santo de Deus. Amém, querido? O Espírito se move, Ele é dinâmico, Ele tem um poder explosivo e abençoador. E Ele não te deixa no meio do caminho. Ele não te deixa sem direção. Ele fala com você. Quantos creem que o Espírito Santo fala com você? Amém? Glória a Deus. Ele fala. Ele fala. Ele te direciona. Ele mostra a você os seus pecados. Ele te ilumina para compreender a palavra. Ele te esclarece nas suas dúvidas. Ele se manifesta através dos dons espirituais na vida da igreja. E ele te revela a vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo sempre irá mover e conduzir você à melhor versão de vida que Deus já planejou para você. Ele sempre irá te conduzir à melhor versão que Deus já planejou para você. Às vezes você está achando que a versão que Deus planejou para você é essa. Não, tá bom assim mesmo, vou parar por aqui mesmo. Não! Tem muito mais pela frente. O que Deus preparou para você é uma versão extraordinária. Amém, querido? Extraordinária. Então,
Creia nisso e viva isso. O Espírito Santo de Deus se move e você precisa viver o tempo todo sendo direcionado por esse mover. Não por aquilo que você vê, porque às vezes você olha as circunstâncias e elas são contrárias, desfavoráveis, mas por aquilo que você crê, por aquilo que você tem de experiência com Deus. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que o Filho de Deus precisa ter um relacionamento intenso, íntimo com o Espírito Santo. Porque o homem natural, se nós tentarmos entender naturalmente, nós não vamos conseguir. Muitas coisas às vezes nós olhamos e parecem ser loucura. Mas o Espírito, as coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. Amém, queridos? Então mova-se pelo Espírito. Mova-se pelo Espírito Santo de Deus. 3. Em qualquer circunstância, mova-se e seja alcançado pelos sinais. Marcos 16, 17 a 20, Jesus diz assim: e estes sinais acompanharão, ou seja, esses sinais se movimentarão, acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, ou seja, eles se moveram, saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Mova-se e seja alcançado pelos sinais. Existem muitas pessoas ainda hoje que só querem seguir a Deus pelos sinais. Existem pessoas que só buscam a Jesus pelos sinais. Existem pessoas que às vezes só vão à igreja para ver sinais. E se ela não vê sinais, elas não se satisfazem. Mas esta não pode e não deve ser a verdadeira atitude, a verdadeira motivação que o Senhor nos ensinou e que o Senhor espera de nós. A motivação correta seria a fé. Amém? A fé no Deus que opera sinais. A fé no Deus que opera maravilhas. A fé no Deus que opera milagres. Então nós não podemos ir à igreja ou seguir a Deus só por causa dos sinais. Jesus diz que os sinais, eles hão de acompanhar, ou seja, seguir aqueles que creem. E muitas pessoas às vezes nos questionam, por que hoje, nos dias de hoje, não existem tantos milagres como no tempo de Jesus? Não sei se você tem essa dúvida, você conhece alguém que já teve essa dúvida, mas eu penso que deveríamos questionar o seguinte: será que vemos hoje tanta fé como nos tempos de Jesus? Porque todas as pessoas que foram curadas por Jesus, libertas por Jesus, ele disse: filho, a tua fé, filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, a questão não é por que hoje não vemos tantos milagres como na época de Jesus. A questão é, será que hoje vemos fé como nos tempos de Jesus? Então, nós precisamos entender que Deus, ele não mudou. Deus não mudou. Talvez a nossa fé, ela precisa ser ativada ou reativada. A nossa fé precisa ser movimentada. A nossa fé precisa talvez ser mais dinâmica, para que nós então possamos nos mover pelos sinais. Vejamos que os sinais seguem aquele que crê. Então, independente das circunstâncias, não precisamos nos preocupar em buscar os sinais, porque a palavra diz, Jesus diz isso: se tivermos fé, se crermos, Ele nos seguirão. Então, não precisamos
vir à igreja correndo atrás de sinais. Não precisamos ir a outras igrejas, a outros movimentos, indo atrás de sinais. Porque os sinais, eles nos acompanharão à medida que crermos. Amém? Aleluia. À medida que crermos. Muitas vezes nós passamos a vida inteira em busca dos sinais de Deus, mas não cremos nele o suficiente para que os seus sinais nos sigam. Se ficarmos parados fora do centro da vontade de Deus, dificilmente os sinais nos seguirão, porque os sinais seguirão a todos que crerem. Os sinais seguirão aqueles que tiverem a sua fé firmada em Deus. Os sinais seguirão aqueles que tiverem uma fé perseverante em Deus. Os sinais seguirão aqueles que se moverem. Aleluia. Então mova-se. Deus pode usar a sua vida para manifestar os seus sinais nessa terra, para a glória dele e para alcançar muitas vidas. Amém? Glória a Deus. E por último, queridos, em qualquer circunstância, mova-se e as bênçãos te seguirão. O texto de Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim. Esse texto também é maravilhoso, é lindíssimo. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Mais uma vez, Deus está dizendo para nós que é em vão correr atrás das bênçãos. E assim como os sinais, existem pessoas que correm atrás das bênçãos. Só que quando você corre atrás das bênçãos, às vezes você está naquele perfil de alguém hiperativo, ansioso. E você corre atrás das bênçãos e você acaba atropelando. Você acaba se cansando. Você acaba frustrando o agir de Deus. Então é preciso ter uma dinâmica, uma didática de obediência. Obediência. Então, assim como os sinais, nós encontramos respaldo na própria palavra de Deus. E essa promessa bíblica dada pelo próprio Deus, de que as bênçãos, elas nos seguirão. Elas seguirão aquele que for obediente. Obediente. É muito simples, mas nós dificultamos. Você quer a bênção de Deus? Claro, todos nós queremos. Sejamos obedientes. Sejamos obedientes. A obediência, ela tem tudo a ver com mover-se em direção a Deus, à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Mas o que mais nós temos visto é desobediência. Filhos de Deus, amados por Deus, amados do Pai, desobedientes, saindo do prumo, saindo da rota que Deus determinou. E as bênçãos não chegam. Se chegam, às vezes são enganos. Porque bênção de Deus permanece. O que é bênção de Deus permanece. Amém? Mas existem coisas que vêm que não são bênçãos de Deus. E elas vêm e elas escoam como se fosse areia por entre nossos dedos. Vão embora. Nós achamos que foram bênçãos. Estávamos totalmente desobedecendo a Deus.
achamos que eram bênçãos e não eram, porque as bênçãos, elas nos seguem à medida que nós obedecemos ao Senhor. Amém, queridos? As bênçãos, elas vão alcançar a sua família, elas vão alcançar o seu lar, a sua casa, a igreja, à medida que nós obedecemos ao Senhor. Sabe, aquela pessoa que é infiel a Deus, aquela pessoa que não se doa para o Senhor, mas aí ela compra um carro e coloca lá no carro, bênção do Senhor. Será que é bênção do Senhor? Precisamos andar na obediência. Precisamos nos mover para estarmos no centro da vontade do Senhor e sermos alcançados pelas bênçãos. E aí não será você quem alcançará. Não será você quem vai precisar correr e se cansar de correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos do Senhor, elas alcançarão você. E você saberá que foram e são bênçãos do Senhor, porque você sabe que você está em obediência. Você sabe que você está no centro da vontade de Deus. Você sabe que você está no propósito de Deus. Você sabe que você está se movendo dentro da vontade do Senhor. Mova-se e as bênçãos te seguirão. Mova-se em obediência e as bênçãos acompanharão a sua família. Mova-se em obediência e as bênçãos do Senhor acompanharão as suas gerações, os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Acompanharão as gerações dessa igreja, dessa família, porque uma geração vai passar, mas outra vai se levantar. E se houver obediência aqui agora nessa geração, as outras gerações que virão, elas serão acompanhadas por essas bênçãos. Em nome do Senhor, em nome do Senhor. Vamos encerrar. E eu quero dizer para você que é igreja, eu sei que você está se movendo, eu sei que a igreja do Senhor está se movendo, mas eu sei também que em alguns momentos você tem os embates e às vezes dá vontade de parar, dá vontade de desistir, mas eu quero dizer para você não parar. Eu quero dizer para você, não pare, não descanse, não cesse de mover-se, não cesse de se movimentar em direção à vontade de Deus. Mova-se com a nuvem, mova-se pelo Espírito, mova-se pela vontade de Deus e os sinais te seguirão, porque você vai crer. Mova-se pela vontade de Deus e as bênçãos te alcançarão, amém? E não pare, porque ainda existe uma longa jornada pela frente. Não pense que você já se moveu o suficiente, ainda existe um longo caminho pela frente. Então, mova-se, amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. E eu quero orar com você nessa hora. Peço que você fique de pé, se possível. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Se essa palavra tocou em seu coração, em sua vida, e se você quer reafirmar ou firmar um propósito com Deus, de se mover, eu não sei, talvez você esteja só vendo a nuvem de Deus passar. Talvez você veja pessoas à sua volta conseguindo caminharem debaixo da nuvem. E talvez você não consiga. Talvez você veja pessoas se moverem pelo Espírito Santo. E elas conseguem entender, discernir a voz do Espírito. Talvez você não consiga. Mas Deus, Ele quer falar com todos os seus filhos, amém?
Então nessa hora eu quero convidar você a vir aqui à frente para a gente orar junto. E a gente vai pedir a Deus: Senhor, às vezes é difícil mover, mas eu quero que o Senhor me ajude a me mover. Eu quero que o Senhor me ajude a caminhar. Eu quero que o Senhor me ajude a continuar perseverando no movimento. Não um movimento passageiro, não um movimento fogo de palha, mas um movimento que não cessa, um movimento que permanece, um movimento que acontece mesmo se as coisas não estiverem bem. Porque infelizmente tem crentes que só se movem quando está tudo bem. Mas nós vimos aqui que é em qualquer circunstância, nós precisamos nos mover. Porque a nuvem, que é a presença de Deus, que é a glória de Deus, não para de se mover. O Espírito de Deus, que é santo, não para de se mover. Os sinais de Deus permanecem. E eles seguirão se nós crermos. E as bênçãos de Deus continuam sendo derramadas sobre os filhos obedientes. Sobre os filhos obedientes. Se nós obedecermos, as bênçãos nos seguirão. Nós vamos orar. 3 irmãos aqui à frente. Eu também estou aqui por mim, pedindo por mim mesmo, para que Deus continue falando comigo, para que eu possa continuar me movendo conforme a vontade e os propósitos deles. Mais irmãs chegaram. Se você quiser vir, independente desses motivos que eu tenha falado, você pode vir também. Você quer vir porque você crê que Deus tem propósito para a sua vida, que Deus tem destino para a sua vida, e você precisa, para alcançar esse propósito, esse destino, você precisa mover-se. Por isso você pode vir, porque, querido, a caminhada para o povo de Israel, mesmo com a nuvem, não foi fácil. Então, saiba que mesmo você podendo contar com a nuvem, não vai ser fácil. Mesmo com o Espírito Santo de Deus em você, não vai ser fácil. Mas o Senhor está conosco. Ele se move. E Ele te move. Ele te move. À medida que você se coloca, se apresenta, à medida que você depende totalmente dEle, Ele move em você e através de você. Então comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor por esse mover. Comece a clamar ao Senhor por esse dinamismo que Deus quer, que Deus espera de todos nós. E até quando você ficar bem velhinho, bem idoso, mesmo quando os ossos e os músculos já não se movimentarem tão bem, mas a sua fé, ela será um mover, ela será dinâmica, ela será ativa, porque a sua fé estará firmada no Deus da sua salvação. Vamos orar? Pai, bendito seja o teu nome, exaltado, glorificado, digno, Deus Todo-Poderoso, no qual confiamos, no qual cremos e ao qual adoramos, ao qual nos rendemos, nos entregamos. Senhor, nós agradecemos por esse momento, ó Deus, onde o Espírito do Senhor nos fala. Nós agradecemos, ó Deus, porque as famílias, elas estão se movendo pela nuvem, elas estão se movendo pelo Espírito, elas estão e continuam crendo nos sinais, e continuam crendo que as bênçãos a alcançarão.
porque estamos vivendo em obediência ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque a tua presença está nesse lugar, aleluia. A tua glória está nesse lugar, a tua glória se move, a tua nuvem se move, a tua nuvem nos mostra a direção, a tua nuvem nos diz quando é hora de parar, de acamparmos, e quando é hora de avançarmos, de seguirmos. Senhor, não nos deixe sermos ansiosos, não nos deixe sermos hiperativos, não nos deixe atropelarmos os teus propósitos, a tua vontade, mas também não nos deixe ser passivos, lentos, procrastinadores, adiando, ó Deus, a vontade do Senhor na nossa vida. Nos ensine a sermos obedientes, filhos que compreendam o tempo do Senhor, filhos que compreendam a direção que o Senhor está mostrando para irmos, filhos que compreendam qual é o propósito e qual é o destino. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque o Senhor, apesar de mim, o Senhor me usou para trazer essa palavra. Eu te agradeço porque aqui à frente estão irmãos e irmãs queridos que entenderam a tua voz, que ouviram a tua voz e entenderam a tua palavra. E eles estão aqui, Senhor, porque assim como eu, eles precisam se mover, eles precisam avançarem, eles precisam perseverarem, e nós todos dependemos do Senhor. Aleluia! Senhor, nós precisamos que a tua nuvem continue conosco. Nós precisamos que ela nos mostre o caminho. Nós precisamos da tua direção. Então, Senhor, mostra a esses irmãos e irmãs a direção que o Senhor quer para a vida deles. Se tem alguém, ó Deus, aqui com dúvidas sobre o seu destino, que o Senhor revele, que o Senhor revele. Se tem alguém aqui com dúvida do seu chamado, que o Senhor confirme. Se tem alguém aqui que ainda não conheceu os dons, ou descobriu os dons espirituais, que o Senhor manifeste os dons espirituais na vida desse irmão, dessa irmã, para que sirvam ao Senhor com alegria e dedicação. Senhor, nós abençoamos cada um dos teus filhos e que essa palavra permaneça em nossos corações. Abençoe as famílias. Senhor, leva cura para as famílias, Senhor. Leva salvação para as famílias. Leve libertação para as famílias. Leve prosperidade para as famílias, Senhor. E, sobretudo, mova, Senhor, a tua presença sobre as famílias. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode... Amém. Você foi abençoado? Amém. Essa palavra tem sido muito forte para mim ultimamente. A palavra de se mova, não pare. Não pare. Eu acho que a nossa igreja tem que receber isso. Porque uma igreja viva que não pode parar. Então nós não podemos parar. Uma palavra dessa que vem e reforça que nós temos que se movimentar e não parar. É muito bom estar na casa do Senhor. Ministério de Família, nesse mês, ainda tem muitas coisas que vão ser feitas. E duas coisas eu quero ressaltar. Uma delas é a nossa festa da família, né? A gente ainda não conseguiu, né, meu irmão? Ainda não conseguimos a arte, mas a gente já quer falar dela, porque já está aí, né? Dia 21
tá? Sem ser final de semana agora, o outro final de semana, a gente vai ter a nossa festa da família. Vai começar às 6 horas, a gente vai estar aqui praticamente o dia todo. Mas vai começar às 6 horas e 100 horas de terminar, tá bom? Então já aí, anota aí na sua agenda, dia 21, festa da família. Traga a sua família, tá? Não fica em casa não, vem para cá, vamos adorar, vamos celebrar o Senhor, vamos comer, né, que também é muito bom, né, mas venha participar com a gente. E o outro é dia 29, dia 29 é no domingo, é o último domingo de maio. No último domingo de maio, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir para um sítio, vamos ficar o dia todo no sítio, Fernando, o dia todo no sítio. Estou de volta o dia todo. A gente está chamando piquenique da família. As informações vão vir depois, tá? Mas já vai pensando nessa ideia, piquenique da família. Aquela coisa de botar toalhinha lá naquele campo, e a gente compartilhar junto com nossos irmãos e junto com a nossa família. Pastora? Meus amados, amanhã tem ensaio do coral aqui. Os irmãos Tiago e Lucas que estão aí trabalhando para esse coral abençoado que você viu louvar no culto de Páscoa. E você que ainda não participa e sentiu desejo, esteja aqui amanhã às 19h30 para estar junto com esse coral maravilhoso. Porque nós vivemos um ensaio, queridos, aqui nesse mundo. Nós estamos ensaiando para cantar no coral celestial. Então todos são convidados, amém? Na sexta-feira, nós temos aqui o atendimento de Mateus com os adolescentes mais cedo, que é o professor de aula de canto. Mas nós temos também às 19 horas, aula de canto para os adultos. E tem sido uma bênção. Venham participar. A igreja está investindo nesse irmão profissional e para nos abençoar até para estarmos participando do coral, junto com os irmãos Tiago, irmão Lucas. Temos também o encontro de mulheres aqui, o chá. Algumas mulheres apenas estão participando da aula de canto com Mateus, então não vai impedir de quando encerrar, as irmãs descerem e continuarem ali no chá, aqui embaixo conosco, não é? A Alessandra estará trazendo o tema, o valor da palavra branda. Participe porque será uma bênção, amém? No sábado o dia inteiro, as mensageiras do rei e os embaixadores estarão no encontrão, lá na PIB. Já tem um monte, né, de embaixadores, graças a Deus, inscritos. Mensageiras também. Incentive seu filho, seu sobrinho, seu neto. Está lá as inscrições de 9 a 20 anos. Não é? Incentive, porque será apenas, querido, R$15 para uma programação tão intensa. Café da manhã, almoço, lanche, jogos, dinâmicas. R$15 apenas para enviar seu filho e deixar que ele seja abençoado. Irmã Vânia está ali. Os adolescentes que já trouxeram o papel de inscrição, a fichinha para os pais assinarem, procura a irmã Vânia no final do culto para estar entregando e será uma bênção. Amém? Deus os abençoe. E a irmã Alessandra, ela está fazendo um trabalho na Jacuba, na Igreja Batista em Jacuba também, não é? A psicóloga, que tem sido uma bênção, não é, pastor? Está fazendo um trabalho na CIB, aqui na Bela Vista, que tem sido uma bênção. A partir de terça-feira, ela estará fazendo um trabalho igual, semelhante ao da segunda igreja, a igreja da Jacuba, um trabalho em parceria com a igreja, um trabalho mesmo missionário, em que ela estará fazendo atendimentos. Nós temos 2 grupos terapêuticos, o grupo com as crianças no momento e o grupo com os adolescentes, que também já começaram a dar o seu nome. É um valor muito simbólico, porque ela orou a Deus e pediu a faculdade para trabalhar como missões. E ela tem trabalhado em muitas igrejas. Irmã Fernandinha está perguntando quem gostaria de colocar o seu filho no grupo terapêutico. E ela vai ouvir, ela vai levar temas e trazer as nossas crianças, os nossos adolescentes, não é?
trabalhar com eles princípios, valores, trabalhar o caráter, para que futuramente tenhamos adultos sarados, curados, sem trauma algum e prontos para uma família que agrade ao Senhor. Porque a família vai bem, a igreja também vai bem. Amém? Então, a partir de terça-feira, irmã Alessandra estará atendendo. Ligue para mim, mas no grupo lá infantil, no Zap, e provavelmente dos adolescentes também, você pode estar dando o nome do seu filho que precisa participar do grupo terapêutico e mais informações. Coloque suas mãos assim e nós vamos encerrar o culto com gratidão no coração por tudo que ouvimos. O Senhor abençoe a nossa família. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo na face da terra, hoje e sempre. E todos digam amém, amém. Deus o abençoe.